para além dessa questão da preclusão da fase própria para análise do DRAP, é importante destacarmos aqui que não se trata mais de análise de registro de candidatura, porque, como eu falarei a seguir, isso tem implicações diretas nas consequências jurídicas da procedência da AIME ou da AIGE em caso de fraude às cotas de gênero. Então, o que a gente vai olhar em relação aos suplentes? A questão que se coloca aqui é, especialmente no caso da AIME, se só diplomados podem participar, podem compor o polo passivo da AIME, a gente vai entender que se os suplentes compõem o polo passivo da AIME em fraude à cota de gênero, embora o TSE não tenha falado em litisconsórcio passivo necessário, está em aberto ainda, mas eles podem compor, a gente tem que concluir que os suplentes são diplomados, certo? Então a gente entenderia que eles são diplomados, mas não foram eleitos. Ou a gente vai pensar, e aí é uma provocação, uma reflexão que tem que ser aprofundada numa outra oportunidade, ou na verdade os suplentes são como eleitos, mas eleitos fora do número de vagas. E aqui uma provocação que eu faço e que depende de uma investigação, de um aprofundamento, que a gente está acostumado a pensar no suplente como se ele fosse o segundo colocado numa eleição majoritária, né, o não eleito. Mas o suplente, na verdade, o status jurídico dele é mais próximo do vice numa eleição majoritária. Então, aquele que foi eleito fora das vagas para titular, né, mas ele está ali eleito e foi diplomado. Então, uma questão aí em aberto, né, que nos convida para uma reflexão acadêmica e tal, é qual o estatuto jurídico dos suplentes e por que eles compõem o polo passivo da AIGE ou da AIME. Mas, de qualquer forma, o TSE já estabeleceu que eles podem se compor, embora não se tenha falado em desconsórcio passivo necessário, ou ao menos não se tenha batido o martelo nesse sentido. E os regionais divergem um pouco quanto a esse entendimento. E por fim, já caminhando aqui para o final da minha fala, eu trago o que eu considero a terceira e mais difícil questão em aberto, que é dos efeitos jurídicos da procedência da AIME e da AIGE em caso de candidaturas à fraude, por fraude à cota de gênero. O TSE já entendeu que, nos dois casos, se a ação é julgada procedente, há que se cassar o registro, o diploma, o mandato de todos os registrados pelo partido, eleitos e suplentes. Então, o partido ou coligação, porque na época ainda se falava em coligações proporcionais, que não há mais para as eleições de 2020, ele cai. Mas cai não porque a gente está anulando o DRAP, mas porque a gente está anulando a votação obtida. Onde que isso está previsto? No artigo 222 do Código Eleitoral, que diz que é anulável a votação quando viciada de falsidade ou fraude. Então, a votação viciada pelos ilícitos eleitorais ali listados é anulável. Uma vez anulada, todos os eleitos ou suplentes que se beneficiaram daquela votação anulada têm o registro, o diploma ou o mandato cassados. Vejam que a cassação é a outra face da anulação dos votos. Então a gente começa a entender que há uma lógica por trás do nosso sistema que os candidatos eleitos se mantêm assim enquanto houver votos válidos que os sustentem no mandato. Se os votos por eles obtidos forem invalidados, eles caem. Repito, não porque se anulou o DRAP. Não estamos falando de registro de candidatura. O DRAP lá já foi deferido, está tudo certo. A gente está falando do momento posterior. A gente anula a votação por eles obtida, por força do artigo 222, e caça o registro, mandato ou diploma, conforme se trate de AIME, e aí a previsão é no parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição, ou de AIGE, conforme artigo 22 da Lei Complementar. Mas
o que fica em aberto? Então, nesse ponto, parece que há um relativo consenso. Não há consenso, porém, no que fazer em seguida. Tá, você cassou todos os candidatos registrados pelo partido ou pela coligação nas eleições proporcionais. Cassou os eleitos e os suplentes. Anulou a votação. Então, parte da jurisprudência e da doutrina vão defender que há que se aplicar, no caso, o parágrafo 4º do artigo 175 do Código Eleitoral, que eu reproduzo aqui para a gente conseguir acompanhar o raciocínio. O que esse parágrafo diz? Que, primeiro, ele remete ao parágrafo 3º do 175, que fala que serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. Vem o parágrafo 4º e ressalva. Na hipótese do parágrafo anterior, né, os votos se manterão válidos para a legenda em se tratando de eleições proporcionais. Então, parte da doutrina e da jurisprudência defende que, ao se aplicar esse dispositivo, o parágrafo 4º do artigo 175, que seria o aplicável no caso, porque estamos falando de eleições proporcionais e fraude à cota de gênero, há que se salvar a validade dos votos para a legenda. Então, os votos para a legenda estariam a salvo. Só seriam cassados os mandatos. Por que eu acho que essa é uma resposta inadequada? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês a minha opinião, né, resultado dos meus estudos, mas já ressaltando que a questão está pendente de decisão pelo TSE, que finalmente vai se manifestar sobre as consequências, né, da cassação de todos os candidatos de um partido ou de uma coligação. Então, o RESP 49585, proveniente do Rio Grande do Sul, está com pedido de vista, né, e pode voltar à pauta de julgamento do TSE a qualquer momento, e essa é a questão discutida ali de fundo. O TSE vai ter que se manifestar, porque ele ainda não fez nos RESPs que nós já comentamos. O que acontece com esses votos? Né? O que acontece após a cassação? Como eu já disse, como eu entendo que não se trata aqui de reabrir a análise do DRAP, não se trata aqui de registro de candidatura, o registro já é uma fase preclusa, não há que se cogitar do artigo 175 do Código Eleitoral. Esse artigo, tanto o parágrafo 3º quanto o parágrafo 4º, se aplicam a registro de candidatura. Então, só há que se cogitar de salvar a validade dos votos para a legenda em se tratando de registro. Só que isso já está precluso, aqui a gente está falando de ações que visam apurar ilícito eleitoral, né, e os candidatos aqui já estão alguns eleitos. Então, o que há que se aplicar? Para mim, há que se aplicar o artigo 222, que eu já li com vocês, que determina a anulação do voto, da votação, sem fazer restrições. E aí, isso nos joga para o artigo 224 do Código Eleitoral. O que eu quero dizer? Quero dizer que há que se analisar, portanto, que uma vez anulada a votação obtida pelo partido ou pela coligação, se essa anulação comprometeu mais ou menos de 50% dos votos para o cargo naquela circunscrição. Se ela comprometeu mais de 50%, então, uma vez julgada procedente a AIME ou a AIGE e cassados os mandatos, o registro e o diploma dos candidatos do partido eleitos e dos suplentes, anulam-se esses votos, anula-se a votação obtida pelo partido toda. Isso corresponde a 50% dos votos para o cargo de vereador na circunscrição? Se a resposta é positiva, há que se convocar novas eleições para vereadores naquela circunscrição, nos termos do caput do artigo 224 do Código Eleitoral. E eu digo isso não apenas pelos argumentos que já dei, mas por um outro argumento. O parágrafo 4º do artigo 175, que tenta salvar os votos da legenda, ele tenta salvar esses votos para serem reaproveitados por outro candidato do partido. Então, né, ainda que o candidato que não obteve registro, os votos dele pessoais sejam nulos, os votos que ele obteve para a legenda são mantidos e são contados para fins de quociente partidário daquela legenda, que vai vir a preencher outra cadeira com outro candidato, certo? Agora aqui a eleição já acabou.
não há outro candidato a preencher essa cadeira, nós estamos caçando todos. Então não há nem que se cogitar logicamente da aplicação do parágrafo 4º do artigo 175, mas sim do 222, anulando todos os votos para todos os fins. E, eventualmente, anulando a própria eleição, se comprometido por mais de 50% de fraude. E, se feitos os cálculos, nós verificarmos que menos de 50% dos votos para vereadores na circunscrição foram apenas comprometidos, há que se fazer a retotalização, e aí sim com previsão já clara, explícita, na resolução do TSE 23.611 de 2019, e no artigo 216 vai falar que qualquer alteração ali nos candidatos já diplomados eleitos vai levar à retotalização necessária. Meu ponto é só que essa retotalização, isso está implícito e não declarado no artigo 216, só ocorre se menos de 50% dos votos para vereadores na circunscrição forem comprometidos. É uma tese provocativa, eu sei, ainda aguardamos a manifestação do TSE, mas acredito ser a tese juridicamente correta. Então, já me encaminhando aqui para as minhas palavras finais, eu reitero os agradecimentos, reitero a alegria com que recebi esse convite e eu espero ter podido contribuir nesses pouco mais de 50 minutos para reflexão aqui sobre essas importantes ações eleitorais, a AMAGE, e a jurisprudência do TSE nos casos de fraude à cota de gênero. Muito obrigado e um abraço a todos.